Olá e bem-vindo. Sabe, imagine que você tem uma única e última chance de resumir toda a sua vida e missão para o mundo. Sem mais tempo para demonstrações, só palavras. O que você diria? É exatamente esse o cenário que a gente encontra hoje. Estamos mergulhando num trecho do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. É aquele momento em que Jesus, em voz alta, faz uma declaração assim, final e pública. É um resumo poderoso de tudo que ele é e por que veio, um pouco antes dos eventos que levariam à sua crucificação. O texto em si é curto, mas o peso teológico é enorme. Eu vou ler para a gente. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. A grande questão que fica, né? Por que esse resumo e por que agora? O que Jesus queria garantir que ficasse assim absolutamente claro antes de tudo mudar? Vamos analisar essas declarações. Para começar, é interessante notar que, a essa altura do Evangelho, Jesus não está exatamente apresentando uma ideia nova. Nossas fontes de estudo sugerem que essa passagem funciona mais como um clímax. Sabe, uma recapitulação de tudo que ele já vinha ensinando. Exatamente. É como se fosse o grande finale do ministério público dele. Pensa no contexto. Jesus acabou de falar sobre a sua morte iminente, alguns gregos vieram procurá-lo, e o Evangelho de João nota que, apesar de todos os sinais, muitos não creram. Então, esse clamor é um último apelo, uma síntese final e urgente dos temas centrais que ele apresentou. Os estudiosos organizam isso em temas bem claros: a unidade dele com o Pai, ele como a luz do mundo, a palavra como padrão de julgamento e, por fim, o mandamento do Pai como a fonte da vida eterna. Ótimo. Vamos começar por essa unidade com o Pai. A primeira frase é muito direta. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. À primeira vista, pode soar um pouco estranho, como se ele estivesse se diminuindo, né? Mas é justamente o contrário. Na cultura daquela época, a figura do enviado ou do embaixador era importantíssima. Aceitar ou rejeitar o mensageiro era, de fato, aceitar ou rejeitar quem o enviou. Não tinha meio termo. Ah, entendi. Então, Jesus está fazendo uma afirmação de autoridade assim sem precedentes. Ele está dizendo: a maneira de se conectar com Deus, o Pai, é através de mim. Não há outro caminho. E uma análise mais aprofundada do texto original, no que a gente chama de semitismo, sugere que a frase significa crer não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Então a fé não para em Jesus, ela passa por ele. Exato. A fé não para na figura humana de Jesus, ela passa por ele para alcançar o próprio Deus. E a ideia de ver Jesus é literalmente ver o Pai, como ele diz logo em seguida. Não é só uma representação, é quase uma identidade compartilhada. É a imagem visível do Deus invisível. Os teólogos afirmam que a fé não deve se fixar só no que os olhos veem o homem da Galileia, mas deve, através dele, perceber o poder e a natureza do próprio Deus. Essa é a base de tudo que se segue. Se essa unidade não for compreendida, nada mais faz sentido, sabe? Ok, essa conexão entre Jesus e o Pai é a base de tudo. Mas aí ele muda de metáfora e usa uma das imagens mais famosas do Evangelho. Ele se chama de luz do mundo. O que essa imagem realmente quer dizer aqui, nesse contexto de apelo final? A metáfora da luz é poderosa porque ela implica uma escolha. A luz não se impõe, ela simplesmente se revela. O propósito, como ele mesmo diz, é que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As trevas, no Evangelho de João, representam ignorância, pecado, separação de Deus. A luz é a verdade, a revelação, a vida. E uma perspectiva interessante que nossas fontes apontam é que a questão não é que a luz esteja escondida. O problema, segundo o texto, é a preferência humana pelas trevas.
Isso é muito forte. Não é só uma questão de ignorância, é uma escolha deliberada, certo? Exatamente. E é aí que a teologia de João se aprofunda. Não é uma falta de informação, é uma questão moral e de vontade. As trevas podem oferecer um tipo de conforto, sabe? O de não ter suas ações expostas, de não precisar mudar. A luz, por outro lado, tem uma dupla função que os comentaristas destacam. Primeiro, ela revela o que está errado, como uma luz de inspeção que mostra a poeira e as rachaduras. E segundo, ela ilumina o caminho a seguir, nos guiando para a segurança. Entendi. A vinda de Jesus como luz oferece tanto o diagnóstico quanto a cura. A decisão de permanecer nas trevas é a rejeição de ambas as coisas. Isso da luz é uma imagem poderosa. Mas logo em seguida, Jesus diz algo que, à primeira vista, soa contraditório. Ele afirma: "Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo." Mas logo depois, fala sobre quem o rejeita e como será julgado. Como a gente pode entender essa aparente tensão? Essa é uma das distinções mais importantes em toda a passagem. A chave é entender a diferença entre propósito e consequência. Nossas fontes são unânimes em apontar que a missão primária, o propósito da primeira vinda de Cristo, foi a salvação. Certo. Ele veio como um médico para os doentes, um salvador para os perdidos. O julgamento não era o objetivo dele. Então, o julgamento é uma consequência inevitável da rejeição da salvação. Exatamente. Pense nisso como um navio de resgate que se aproxima de uma ilha onde pessoas estão naufragando. Boa analogia. A missão do capitão é salvar a todos. Ele não veio para condenar ninguém, mas para aqueles que recusam a boia salva-vidas, que se recusam a subir a bordo, a consequência natural é que eles vão permanecer na situação perigosa em que já estão. Claro. A decisão do capitão não foi condená-los, mas a recusa deles em aceitar o resgate selou o destino deles. A missão de Jesus foi oferecer resgate. O julgamento é o que acontece quando essa oferta é rejeitada. Entendi. Então, se Jesus não está ali naquele momento para julgar, o que ou quem julga? Ele é muito específico sobre isso. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Esse é um ponto crucial. O julgamento não é baseado num capricho divino ou num padrão secreto. O padrão é a própria revelação que foi oferecida. A palavra que Jesus falou se torna a medida, a régua pela qual tudo será avaliado. A base para o julgamento, como aponta uma das fontes, é a rejeição da verdade sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer. Mas para alguém de fora isso nos soa um pouco circular? Dizer você será julgado por não acreditar nas palavras que dizem que você precisa acreditar? Essa é uma objeção importante e que merece ser explorada. A perspectiva aqui não é tanto sobre um conjunto de regras arbitrárias. É sobre a ideia de que a revelação de Deus em Cristo é apresentada como a própria definição da realidade, da verdade. Rejeitá-la no contexto do Evangelho é como um engenheiro que rejeita as leis da física ao construir uma ponte. O juiz não é uma pessoa que diz eu não gosto da sua ponte. O juiz é a própria lei da gravidade que vai fazer a ponte desabar. Nossa, que imagem forte. A palavra de Jesus neste sentido não é a polícia que aplica a multa. É o manual de instruções do universo que, se ignorado, leva a consequências naturais inevitáveis. É um padrão objetivo e justo, porque foi revelado abertamente a todos. Essa analogia do manual de instruções é muito clara, e tudo isso culmina na afirmação final dele. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Como essa frase amarra tudo o que ele disse antes. Ela encora toda a autoridade do discurso. Jesus está essencialmente dizendo: nada disso que eu falei vem de mim. Eu não sou um filósofo oferecendo minha opinião. Eu estou transmitindo uma ordem, um mandamento diretamente do Pai. Certo. Isso confere um peso absoluto às suas palavras. E o conteúdo desse mandamento não é um fardo, mas uma promessa. Vida eterna. Então, obedecer a esse mandamento que, pelo contexto, é crer nele, é o caminho para a vida. Exatamente. A cultura judaica da época entendia muito bem a conexão entre obedecer aos mandamentos de Deus e ter vida. Jesus eleva esse conceito. O mandamento supremo agora é crer nele como enviado do Pai. Portanto,
Obedecer a Jesus é obedecer ao Pai, e o resultado final dessa obediência é a vida eterna. Essa frase final é a garantia e a conclusão de todo o apelo dele. É a oferta final sobre a mesa. Isso nos leva a uma questão mais prática. A Bíblia de aplicação pessoal levanta uma pergunta direta. Como a gente pode conhecer a Deus se Ele não se apresenta a nós de um modo que possamos ver e tocar? A resposta dessa passagem é que o fazemos através de Jesus. Sim, e a passagem nos coloca diante de uma escolha muito clara e pessoal. Não há um terreno neutro. Ou se está na luz, ou se está nas trevas. É uma decisão. É uma decisão. Ou se aceita a palavra, ou se a rejeita. Ver e ouvir Jesus é, segundo o texto, ver e ouvir o próprio Pai. A decisão é intransferível e tem consequências. E essa não é uma fé cega, baseada no nada, certo? Existe uma base para essa crença. Com certeza. Embora não esteja explicitamente nesta passagem resumo, um dos comentaristas nos lembra que todo o Evangelho de João, até este ponto, foi uma apresentação de evidências. Os milagres dos sinais. Isso, a transformação da água em vinho, as curas de cegos e paralíticos, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro. Tudo isso serve como um testemunho, como credenciais que validam a afirmação de Jesus de ser um enviado do Pai. Entendi. Portanto, a decisão de crer é apresentada não como um salto no escuro, mas como uma resposta lógica e razoável à revelação e às evidências que foram dadas. A fé é uma resposta à luz que se manifestou. Resumindo tudo que a gente conversou, esses poucos versículos de João 12 funcionam como um poderoso resumo e um apelo final do ministério público de Jesus. Ele se reafirma como a revelação perfeita do Pai, a luz que veio ao mundo para nos tirar das trevas, com uma missão primária de salvação e não de condenação. Isso mesmo. E ele deixa claro que a resposta à sua palavra, que é a palavra do Pai, é o que determina o futuro. A oportunidade de salvação é oferecida a todos e a rejeição consciente dessa oferta é o que, por consequência, leva ao julgamento, com a própria palavra que foi rejeitada servindo como padrão. É uma declaração solene, né? Muito solene. Estabelece a autoridade de Cristo e as consequências eternas da decisão de cada um. Para encerrarmos, fica uma reflexão baseada em tudo isso. O texto afirma que um conjunto específico de palavras proferidas há 2000 anos numa província remota do Império Romano se tornará o padrão universal e eterno de julgamento para toda a humanidade. Isso nos leva a uma questão profunda para ponderar. Em nosso mundo moderno, saturado de vozes, opiniões e informações que competem pela nossa atenção, o que significa considerar a possibilidade de que um único discurso possua uma autoridade tão definitiva e eterna sobre a realidade.